Fala, meu canal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pessoal, eu recebi ontem várias perguntas relacionadas a uma parte elétrica em curto. O que seria uma parte elétrica em curto? E se, quando acontece isso, se é necessário refazer toda a parte elétrica, tá, meus amigos? Então, vamos aqui às questões. O que seria uma parte elétrica em curto? Uma parte elétrica em curto, pessoal, geralmente acontece quando duas correntes diferentes se encontram. Ou seja, eu tenho aqui em minhas mãos, vou dar um exemplo básico aqui, pessoal. Eu tenho aqui, suponhamos que eu tenho aqui fase e neutro, tá? E por algum motivo, por muito tempo de uso, calor, alta temperatura, tá? Ou o uso também de algum aparelho pesado, em algum circuito que não comporta a potência daquele aparelho, o fio, por um acaso, ele vem a derreter. E com isso, juntando aí os dois condutores, tá? Unindo aí de alguma forma os dois condutores. Dessa forma aqui, vai entrar em curto a tua parte elétrica. Inclusive o disjuntor ele vai desarmar. Você vai armar o disjuntor desse circuito aqui que está derretido. Você vai tentar armar ele, ele não vai armar. Ou você vai armar ele, arma de um circuito e desarma o outro. Tá bom? Isso é uma parte elétrica em curto. Porém, tem muitos outros fatores que faz com que a parte elétrica entre em curto também. Um mau dimensionamento. Isso acontece muito em parte elétrica nova. Às vezes a pessoa se perde por falta de experiência na parte elétrica e acaba colocando ali fase com fase, tá? No circuito, sem querer, mas às vezes por falta também de experiência. Isso já aconteceu comigo, pessoal, também, tá bom? Coloquei a fase da tomada junto com a fase da iluminação. Aí quando eu fui ligar quando eu fui ligar o disjuntor da iluminação, ligava o da fase, ou das tomadas. Ligava das tomadas, ligava da iluminação. Tá? São erros, tá bom? Nesse caso são uma distração e um descuido, tá bom? Uma parte elétrica em curto. Porém, pessoal, refazer toda a parte elétrica, quando se trata de uma parte elétrica antiga, não é necessariamente a opção, tá? Tem como sim você descobrir, tá bom? Se o quadro for, mesmo o quadro sendo antigo, tá bom? Tem como você descobrir aonde está o curto, tá bom? Mas isso varia e é muito variável também. Isso vai também da experiência do profissional que é contratado para descobrir aquele problema, tá bom? Então não necessariamente você tem que fazer a parte elétrica por completa, tá bom? Isso pode ser resolvido sim, porém o profissional ele tem que ter um pouco de experiência na área para poder estar descobrindo aonde está o problema, o X da questão, ou seja, o curto. Tá bom, meus amigos? Então é isso, a dica do Mauro hoje é essa, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.